Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por TV. Quero mais uma vez te agradecer por estar sempre aqui acompanhando as nossas entrevistas. E hoje eu estou muito feliz. Consegui, depois de algumas tentativas, fazer uma querida amiga, atriz, diretora, produtora, escritora, autora, enfim, uma faz tudo na arte. Ana Maria Dias. Ana, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Prazer é todo meu. Eu que agradeço por ter me convidado. É sempre bom a gente conversar e trocar ideias e também deixar um registro daquilo que fizemos e daquilo que vamos fazer ainda. Temos muita coisa para fazer, né, Américo? E falar de uma paixão comum que é a dramaturgia, né, Ana? É verdade, é verdade. Eu gosto de começar as entrevistas exatamente sempre pelo princípio. Perguntando para você, e imagino que tenha sido momentos diferentes, quando é que você tomou contato com a arte, que ela te encantou, e qual foi o momento que você decidiu que seria teu caminho? E como você foi estudar, como é que você direcionou a tua entrada das artes? Bom, eu tinha, né, que eles já estão no plano espiritual, Uhum. meus profissionais, atores. E o meu tio também era polivalente, e acho que Uhum. herdei dele. A Dalva Dias e o Olindo Dias eram meus tios, e a Olga Dias, e, e eu ia muito vê-los no pavilhão, né, no teatro, e eles fizeram muitas peças no TBC. Eu via muito, e meus pais me levavam, e eu também assisti a muitas leituras deles com grandes diretores, né? Então, eu gostava, achava interessante tudo, mas eu não tinha essa vontade de ser atriz, tá? Eu queria mesmo era ser médica. Queria ser médica? Eu fiz química industrial, me formei em química industrial, já estava trabalhando, tinha uma oferta de emprego excelente, mas eu ia fazer o vestibular para medicina e, e daí recebi um convite de um aluno do curso que eu fazia, estava terminando o curso de química, ele fazia curso de eletrônica, ele chamava Evaristo Gomes, e ele me convidou, eu fazia parte da comissão de formatura, né, para variar, eu estava Uhum. lá, e ele me viu, acho que achou de volta, tal, me convidou para fazer um programa estudantil na TV Cultura, que na época era dos Diários de Emissoras Associadas, daí eu fui, era toda uma programação produzida pela Lúcia Lambertini e sua equipe. A Lembra Lúcia da Lúcia Albertini, a irmã da Leonor. Emília?
da televisão brasileira, né? E daí eu fui assim, mas eu fui sem muito interesse, sinceramente. Fui lá, procurando, eu nem ia, mas a minha cunhada, na época, falou, vai pelo menos ver e tal. Eu falei, então eu vou. Fui lá, olhei, vi que eles estavam fazendo um programa ao vivo, que chamava Teatro da Fé. Eu olhei no estúdio, olhei, vi quem dirigia era o Dalmo Ferreira, um grande diretor, e olhei e falei, interessante e tal. Aí o programa não era esse, né? O programa chamava Conte o Erro, era um programa estudantil que a gente fazia na base da teledramaturgia e sobre alguns tópicos do ensino naquela época, geografia, ciência, enfim, história, e tinha uns erros, não sei quantos, mas eram, sei lá, 6 erros que as pessoas tinham que os estudantes tinham que detectar, e depois eles mandavam carta, né? Naquela era por carta, mandavam carta lá, dizendo os erros, e a gente sorteava no programa seguinte, e daí os sorteados, se acertassem, recebiam prêmios, vários prêmios que eles recebiam, e foi assim que eu comecei, achei interessante e tal. E aí, um dos assessores da Lúcia, chamava Norberto Nardoni, ele me olhou, assim, trabalhando, gostou, e falou assim, olha, você já fez televisão? Eu falei, não, nunca fiz televisão. Eu estou aqui e tal. Contei para ele o que tinha acontecido. Eu falei, você não quer fazer? Eu tenho um cursinho à noite, um curso para quem quer fazer televisão, para quem quer atuar. Você gostaria de fazer? Eu falei, gostaria. Aí eu comecei a fazer esse curso, mas ainda com o firme propósito de fazer o vestibular para medicina. Daí eu comecei a gostar, e Mosquinha daí mordeu. aí foi. Aí eu resolvi não fazer mais nada, além de me dedicar a ser atriz mesmo. Eu comecei sendo atriz. Embora, a primeira vez que eu tenha pisado lá no estúdio da TV Cultura, que era funcionava no último andar, os estúdios funcionavam no último andar de um prédio na rua 7 de Abril, lá no centro. Aí eu entrei, olhei, vi o Dalmo dirigindo, assim, eu queria mesmo era dirigir, não queria ser atriz, não. Pensei, né? Mas a minha carreira como atriz chegou antes e aí comecei. Agora me tira uma curiosidade. Você já foi médica como atriz? Já, Então realizou o sonho. já fui médica, assim, acho que não lembro Onde você novela. foi médica? Você lembra? Na novela, acho que foi. Eu não sei se foi na novela Hospital que eu fui médica. Acho que foi. Era do Benjamin Catã, foi um grande amigo. Aliás, o Benjamin Catã é que foi o responsável pelo meu primeiro contrato na TV. Ele era o diretor do TV Vanguarda e ele era o assessor direto do Cassiano Gabus Mendes. Cassiano era o diretor-geral, né? E ele era o diretor adjunto, vamos dizer assim. E ele era responsável pelo TV de Vanguarda e também por algumas novelas, tal. Ele ajudava, ele era o braço direito do Cassiano. E era uma pessoa muito bacana, uma pessoa de teatro também, muito legal. Benjamin Catã. Essa, essa, essa é a vantagem de ser atriz, né? Você pode ser médica. Realizou, de alguma maneira, um sonho infantil. Um sonho de ter. Agora, diz uma coisa para mim. Você falou que você tinha tios artistas. Numa época, e você começou numa época em que ainda havia muito preconceito contra a classe. Todo mundo gosta do artista, mas ninguém gostava de ter parente artista. Você deve ter convivido com muita gente na tua trajetória que passou por isso. Você não teve esse problema? Bom, por parte da família da minha mãe, não, porque os meus tios eram Atores. irmãos. Tio era irmão da minha mãe, a tia Olga era irmã da minha mãe, e a tia Dalva, ela era esposa do Olindo, então era cunhada da minha mãe.
E a gente estava muito acostumado nas festas de aniversário a guardar um pratinho para eles, que eles vinham depois, né, do teatro. É. E a família toda prestigiava, ia ver as festas, tudo. Então, da família da minha mãe, não, eles até acharam ótimo. E você vê, o meu nome artístico é Ana Maria Dias. Eu, eu utilizei o Dias deles, não é o meu nome mesmo. É Scarcelli. É Scarcelli, Scarcelli, não em Scarcelli. italiano. Então, eles ficaram muito felizes que eu, porque quando eu cheguei lá, foi muito engraçado. Eu estava te contando que eu fui lá na TV Cultura, e eles vão falar assim: escuta, então você vai participar do próximo programa, a gente te explica como é que é, e aí você tem para usar o seu nome mesmo, qual é seu nome? Eu fiquei sem saber. Ele falou: não, é porque a gente tem que preparar o slide, porque naquela hora, os créditos eram com slide, né? E a gente precisa saber já, porque essa semana a gente já prepara tal. Eu falei, pensei, falei, põe Ana Maria Dias. Então, Vou e você é Ana Maria Dias Scarcelli. Aí você juntou o Ana Maria, colocou dois N, juntou, mas foi nesse momento já? Não, não. Sabe o que aconteceu? Você lembra da atriz Maria Helena Dias? Claro. Tá, Maria Tá Helena viva ainda. sim, tá bem e tal. Não sei se ela está atuando. Mas aí, a gente sempre era confundido. Maria Helena, Ana Maria, Maria Helena. Aí eu resolvi juntar para ficar um pouco diferenciado, pelo menos na parte do visual. Foi por isso Ah, que eu e juntei. funcionou, né? E Funcionou, funcionou. ficou legal. Mas o certo, o Ana Maria com dois N's, é o italiano, é o certo. Tinha que Tá. na hora de. O meu irmão, que era Giorgio, ficou Jorge. É, Ficou turco. e E, você fez o reverso. então, mas é lá o escrivão, sei lá o quê, do cartório, escreveu Jorge, entendeu? Jorge escreveu Jorge, meu pai nem reparou e ficou Ana Maria separada. Mas tudo bem, deu certo. Agora diz uma coisa, Ana, você disse que queria ser médica, mas você era consumidora de arte, você ia a teatro, você ia a cinema, você aí depois que chegou a televisão chegou, você era criança, é, adolescente, a televisão já estava aí. Você assistia televisão? A pergunta que eu quero fazer é: você tinha ídolos? Olha, tinha sim, claro. Eu sempre fui a teatro, porque meus pais me levavam ao teatro. E, e também porque meus tios eram de teatro, eles convidavam a gente, eles faziam. O TBC tinha repertório, então tinha uma peça, terminava, tinha outra. Eles também faziam outros trabalhos, fizeram. Meu tio fez parte da direção da Vera Cruz, ele também chamava um pouco a família para fazer cinema, e assim foi. E eu tinha familiaridade, e o meu avô, ele tinha um grupo de teatro amador na Lega Itálica, era ali na Rua São Paulo, onde eles moravam, né? E essa Lega Itálica tinha um teatro, e aí eles faziam lá peças de final de ano, faziam a Paixão de Cristo. E eu já fui povo, já fui figuração na Paixão de Cristo, não só lá, como tinha um teatro chamado Teatro São Paulo, que era na Rua São Paulo, muito bacana. Depois ele foi demolido porque passou lá aquela via expressa que sai do Pimentão, vai lá para Moca e tal, e eles derrubaram tudo. Mas esse teatro era muito bacana. E meu tio dirigiu lá na Excelsior programas do Zelone, depois ele dirigiu teatro de revista, ele escreveu muitas peças, e a minha tia fez peças maravilhosas, ganhou prêmios. Ela fez A Prostituta Respeitosa, do Sartre, ganhou prêmio, fez Esses Fantasmas, no TBC, ganhou prêmio, meu tio foi premiado também. E, então, a família da minha mãe, tudo bem.
Mas a família do meu pai, não. A família do meu pai era, era uma família tradicional, né? Vamos dizer, da alta sociedade, vamos chamar assim, dessa época. E, assim, eu tinha um tio que eu gostava mais, que o Mário Barbosa de Oliveira. Ele era general e estava se credenciando até marechal. E eles eram bem tradicionalistas, eles queriam, para mim, principalmente as minhas tias, que gostavam muito de mim, que me achavam muito parecida com a minha avó materna. Eu não conhecia, ela faleceu, eu conheci, faleceu antes de eu nascer, eu acho. E então elas queriam que eu fizesse nem que eu fosse médica, elas queriam que eu fizesse um alto secretariado executivo e que fizesse curso de lareira, ou seja, curso espera marido, e eu ia saindo pela tangente. Meu pai disputava muito as irmãs, eram 3 irmãs, principalmente uma delas, eu gostava demais, que era a minha tia Aranda, que tinha criado meu pai, porque minha avó tinha falecido, ele era bem pequenininho, era o irmão mais jovem, e ela criou meu pai, então ele obedecia a ela como se fosse a mãe dele. E eles não gostaram nem um pouco quando eu deixei tudo. A irmã mais velha dele, a minha tia Julieta, era minha madrinha, meu tio Mário Joel era meu padrinho. E aí a minha tia falou: o teu tio não está gostando nem um pouco do que você está fazendo, ser atriz, você. Eles tinham da minha formatura, tudo, né? Uma festa, aquele baile e tal, e você não vai continuar. Enfim, aí eu fui, meu pai, né? Realmente ficou bem preocupado, e tchan, a minha mãe não podia ir contra ele, ao mesmo tempo ela achava que estava bom, né? Ela, Mas essa preocupação, Ana Maria, essa preocupação, essa... gostaria de ter sido, mas casou, jovem, essas coisas, né? Enfim, e eu fui indo até que, quando eu assinei, por incrível que eu pareça, meu pai era contra. Meu pai foi contra todo o tempo. Então, mas diz uma coisa. Por ironia do destino, foi ele que abriu o caminho para eu assinar contrato na televisão. Então, mas me diz uma coisa. Essa preocupação dele era com estabilidade ou com o meio? Porque a atriz não era bem vista. Que a Atriz? carreira de, porque a carreira de atriz não era bem vista. Né? A gente Ah, não tinha profissão regulamentada, e eu não peguei essa época, mas eles pegaram. A minha tia tinha uma carteirinha que era a carteira de prostituta mesmo, a mesma, para a polícia, para se apresentar, e foi isso que aconteceu. Então, meu pai, claro, eu fiz um curso caro, né, que me tirava o Liceu Eduardo Prado, me formei, fui fazer estágio, e meu tio conseguiu estágio no Labofarma. O químico gostou muito de mim, me ofereceu um emprego com um salário ótimo. E aí, como assim? Depois de todo esse investimento, você quer ser atriz? agora diz uma coisa. Você falou que você tinha ídolos. Cita alguns que você admirava. Todos os da Tupi. Eu só via Tupi. E via Excelsior também. Os mais As, velhos da Tupi, Dionísio Azevedo. assim, eu gostava muito da Jorge Gomes, do Lima Duarte, da Laura Cardoso, né? É, na época também da Excelsior, eu, eu gostava do. Ah, não, na Tupi tinha o Hélio Souto, que era um galã maravilhoso, tinha As irmãs Lambertini, que você falou da Lúcia aí, né? Tem a Lúcia Leonor. como A Lúcia e a Leonor Lambertini eram da Tupi também, não eram? a Lúcia era da TV Cultura. Depois ela foi Ah, para a TV. Porque teve uma coisa que aconteceu, é que a TV Cultura, lá do centro, pegou fogo. E aham. eles perderam os equipamentos, tudo. E aí eles tinham que continuar a programação.
E aí a Tupi, como era diários e emissoras associadas, não era uma TV pública, eles cederam um dos estúdios para a gente continuar a nossa programação. Eu fiz novelas lá, fiz As Professorinhas, Amor de Perdição, O Moço Loiro, fiz várias novelas na cultura, com a Lúcia Nordestina. A gente trabalhava lá nos estúdios da Tupi. Que E coisa. foi Nas o meu pai professorinhas, inclusive, você chamava Ana Maria. chamava? Ah, É. nem lembrava. Era acho que foi por isso, porque As Professorinhas foi escrita pela Lúcia e pela Leonor Pacheco, que era mulher, não, ela era irmã da Lúcia. Pensei que fosse mulher de um dos diretores, não, ela era irmã da Lúcia e fazia a produção tudo com a Lúcia, também era atriz. Tinha a Edith Tchek, né, que era a Narizinho, do sítio do Pica-Pau. Eu conheci toda essa. Tinha o Nelo Pinheiro, que me levou para lá, Carlos Arena, o Roberto Orozco, todos eles faziam parte do cast da TV Cultura. Tinha uma programação legal. Mas quando pegou fogo, a gente foi para a Tupi, e daí eu comecei a utilizar a mesma sala de maquiagem daqueles meus ídolos, né? Como é que é isso? De repente, ser colega de quem você admirava? É isso que eu queria saber. Achei isso, eu estava muito emocionada, né? Muito emocionada. E aí eu contei em casa o que estava acontecendo e tal, e falei, olha, a gente está lá, vai para a TV Tupi e tal. E aí meu pai falou, na TV Tupi tem uma pessoa que trabalhou conosco lá na Móveis de Aço Fiel, que a Móveis de Aço Fiel, que não existe mais, infelizmente, é uma super empresa, era do meu tio Mário Frujoelli. Meu tio Mário ele foi envolvido muito com o futebol, foi presidente da Federação Paulista de Futebol, presidente do Palmeiras, tive palestra em Itália. Meu pai Como, jogou no Palmeiras de como Itália. chama? Como chama a pessoa? Mário Frujoelli, ele já é Ah, falecido. E aí, o meu pai falou: tem lá na Tupi uma pessoa que trabalhou, o Benjamin Catan, trabalhou lá na, na, na Fiel conosco. Eu falei: quem? Benjamin Catan? O senhor sabe quem é, pai? Não. Ele é o Bambambam lá, contei, falei, vai lá, fala que você é minha filha, você é sobrinha do Marcos Melo, se apresenta para ele. Olha só, o meu pai que não queria que eu fui, foi quem que o abriu as portas? catalisador. Ele já estava com vontade de falar com alguém lá para ver, né, para me apresentar. E aí foi assim, o Catan falou, tá, nossa, que bacana, tal. Me deu oportunidade no TV de Vanguarda. Aí eu fui trabalhar com a Jorge Gomes, e aí foi uma emoção total, porque eu trabalhando com a Jorge Gomes, eu não sei quantos anos eu tinha na época, O que 17. aconteceu? O coração foi para a boca secou, a perna tremeu. Disparou meu coração, eu fiquei tão emocionada quando porque a gente fazia ensaio de mesa, o Catan era muito criterioso, a gente fazia ensaio de mesa, e depois, sábado, a, 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 os estudos eram liberados, né, dos cenários das novelas, e a gente gravava o TV de Vanguarda a noite toda, varava a noite até o dia seguinte, a gente trabalhou muito. E aí eu fui fazer, era os 20 dias de Ana, chamava esse teleteatro. Eu fiz com a Jorge Arcovides. Quando eu fui fazer o primeiro ensaio de leitura com ela, eu não acredito que eu estou aqui trabalhando com a Jorge. Ela era massa, ela era excelente atriz e era um ícone. Né? A Tupi, Sim, aliás, foi a primeira, né? sim, sim. Então, foi assim. Agora me diz uma coisa, você se sentiu acolhida por esses grandes atores? Sim, sim, Eles muito, foram generosos com você? muito, totalmente, E totalmente. isso te ensinou a receber o jovem ator de hoje? Sim, sim. Depois eu vinha dirigir e entender. Aliás, o jovem ator de hoje, agora não sou tão jovem, porque eu já dirigi eles há 10 anos atrás, eles são muito gratos. Eu ensinava muito eles, ensinava mesmo. Explicar. Porque televisão, Américo, é assim, você já tem que chegar pronto, ensaia, o diretor marca,
né? Você dá uma ensaiada para a técnica e vamos gravar, porque novela tem que ir para o ar, gasta uma média de 45 cenas, mais ou menos, por dia. Então, você tem que ir atrás e gravar isso e um pouco mais para manter um pouco de folga na gravação, né? Mesmo que você comece a novela com, sei lá, 10 capítulos, 20 já gravados, isso pode ser consumido por uma série de razões, né? Então, mas Então, e o ator jovem, ele não está muito preparado, não está mesmo. Aliás, não é só ator jovem, né? Eu dirigi muitos agora, atores então, é isso de que eu estou. teatro que não tinha familiaridade com, com, com o atuar diante das câmeras, é diferente. Então, agora é isso que eu quero saber de você. Por exemplo, você falou da tua emoção ao se deparar e saber que ia contracenar com a Georgia Gomide. Você já sentiu o contrário? De repente, algum ator, algum jovem ator, algum ator iniciante, se sentir intimidado porque estava contracenando ou sendo dirigido por Ana Maria Dias? Alguém já te falou isso? Porque Senti, você senti. preencheu um caminho que hoje você é o que o Jorge Algomide foi para você, para muita gente, né? É assim, eu senti assim, mas eu procurava deixar isso de lado para eles. Brincava com eles, falava um pouco a linguagem deles, e passava a mão na cabeça, mas, sabe? Realmente, eu me dava muito. Aliás, eu gosto muito de trabalhar com gente jovem, gosto mesmo. Eu acho Mas, que existe uma coisa muito legal, entendeu? Com eles. mas é diferente, Ana, a jovem atriz que você foi, o jovem ator da sua época, comparado ao jovem ator de hoje, você vê alguma diferença na relação com a profissão? É diferente, sim. É? Né? Na época, bom, primeiro que a escalação era feita pelos diretores, pelos autores, e eles iam buscar muito atores na escola de arte dramática, né? Nos exames finais da escola de arte dramática, no teatro, no cinema, e, e não tinha agente, não tinha o agente, né? Hum. Hoje em dia, o ator tem o agente, ou a agência que apresenta ele, tem todo o material que ele tem que ter, ele tem que realmente corresponder minimamente, né, a profissão que pretende abraçar. Mas hoje em dia é muito difícil ser ator, sinceramente. Hoje em dia é muito Muito difícil o quê? ser ator aqui no Brasil. Ah, Muito. tá. Eu normalmente aconselho quem quer ser ator a fazer uma faculdade de teatro, normalmente. Porque depois que você se forma em teatro, você pode ser não só ator, você pode ser um professor, um gestor cultural, ter outras atividades que não só depende de você ser ator. Eu acho linda a profissão, eu não mudaria nunca, mas hoje, se eu tivesse que optar pela profissão, eu ia pensar muito. Se eu E eu, tivesse um futuro pela frente, a construir minha vida profissional, minha vida material, eu ia pensar muito, porque você vê, aqui em São Paulo tem só uma emissora fazendo uma telenovela, que é o SBT. Você tem a Globo, que é uma emissora de teledramaturgia. Então, mas você tem que. Eles estão dando, evidentemente, agora a preferência a quem mora lá, né? Porque eles cortaram aquelas despesas de, né, de viagem, de estadia, de estada, né? Ou estadia, enfim, eles dão preferência a quem está mais por perto. Com certeza, é natural isso. Antes não. Antes eu fui chamada, tal, pagavam tudo, mas agora não, nem a Record faz isso. Então, elas procuram compensar o ator no salário e ele tem que arrumar um lugar para ficar, como se locomover, como se alimentar. Mudou muito tudo. E mesmo a Globo também está restringindo, né, os contratos agora e está contratando por obra. Você vai lá, faz a novela, ou então a série, ou sei lá o quê, entendeu?
e terminou. Obrigada, até a próxima. Não tem um elenco contratado, tem, mas é aquele elenco que já está lá há um tempo e mesmo assim eles estão reduzindo o elenco fixo. E aqui o SBT, que é uma excelente casa para trabalhar, eu amei trabalhar no SBT, que era uma extensão um pouco da Tupi na relação, né? No relacionamento, não no fazer, diferente. Mas só tem uma novela, então é difícil também, né, do ator. Ele faz aquela novela e depois ele não sabe o que vai ser dele. Normalmente, se você não é contratado, você, às vezes, normalmente não é chamado para a próxima novela, eles querem mudar o elenco, né, alterar as caras, né, televisivas, enfim. Tá difícil. Teatro, hoje em dia, você tem que realmente ou fazer teatro com patrocínio ou com verba pública e, e é difícil sobreviver de teatro atualmente. A não ser esses grandes musicais que são patrocinados e tudo mais, tem já uma companhia, tem um laço financeiro, mas que agora estão voltando, também sofreram com a pandemia, todos os espetáculos pararam 2 anos. E as televisões também, porque como você vai fazer distanciamento social, fazendo teatro, televisão, você tem que se aproximar, falar, e mesmo o público não ia teatro mineiro. Então, a classe artística, não só a classe artística de teatro, televisão, mas os cantores, os bailarinos, enfim, toda a classe artística sofreu muito com a pandemia. Agora, está voltando, e E os tem. técnicos de arte, então, e os técnicos que trabalham com arte, então, técnico de som, técnico de luz, esses aí sofreram mais ainda, né? Como? Os Que foi? técnicos, os Ah, sim, técnicos. os técnicos pararam também. A classe inteira ficou, sinceramente, numa situação terrível. E não houve ajuda. Não houve ajuda para isso. Depois que houve a Lei Aldir Blanc, mas mesmo assim não era nenhuma questão de ajudar como. Você não podia. Muita gente fez teatro online, mas teatro online o que dá para uma pessoa? É outra Quer dizer, linguagem, daí é outra linguagem, não é teatro, né? eu não entrei, eu falei, não vou fazer. Não, só porque era a verba que se dava, a prefeitura até ajudou para teatro online, mas era mínimo. E outra coisa, né, Nélia? Hoje em dia, você faz teatro, quando você faz uma carreira, você faz sexta, sábado e domingo. 3 espetáculos por semana. Multiplicado por 4, dá 12 por semana. Quando eu fazia teatro, né, eu faço teatro ainda, lógico, aí você tem que viajar, você tem que descentralizar suas apresentações. Quando o teatro era um meio de sobrevivência mesmo e boa, né, a gente fazia de terça a domingo. 2 na Duas, quinta, 2 no sábado. fazia 8 sessões por semana e lotava. A É, bilheteria, a bilheteria cobria a produção, os eu quero gastos. falar, eu quero falar disso mais para frente, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você estava falando dessa dificuldade de ser ator hoje, mas sempre foi uma profissão instável, né? Sempre foi uma profissão instável. Você nunca pensou em desistir? Vou voltar a pensar ser médica? Ou depois que você entrou na carreira, não tinha mais como desistir? Nunca pensei em desistir, porque felizmente eu fui muito bem sucedida na minha carreira, todo o Sim. tempo. Felizmente. Eu sempre tive bons trabalhos, sempre tive boas ofertas de trabalho, trabalhei bastante, muito, muito, muito trabalhei. Então, E, e aí nunca pensei em desistir, mesmo agora, agora fechando. você fez o caminho mais ou menos contrário, pelo que você está me contando, mais ou menos contrário ao comum. Porque normalmente as pessoas estudam teatro, começam pelo teatro e vão para a televisão. Pelo que você contou, você começou pela televisão, né? Paralelamente, porque eu também fiz teatro na ACM nessa época, era teatro amador,
mas era teatro e eu aprendia muito. Então Eu você. tinha um diretor, o Edson Lima, e ele fazia muitos espetáculos e dava aula, tudo, a gente se aprimorava muito. Eu fiz paralelamente aos programas que eu fazia com a Lúcia Lambertini, fazia teatro na ACM, Associação Cristã de Moços. Então você aprendeu as duas linguagens simultaneamente? Sim, Não houve estranhamento de uma linguagem para outra? é diferente, claro, mas em termos de interpretação, o teatro me ajudou muito, É. né? E a televisão, em termos de descontração, de praticidade e de preparar a personagem com mais, vamos dizer assim, mais leveza e mais praticidade, entendeu? E a televisão te dá uma agilidade, você tem que realmente fazer aquilo num tempo recorde. Teatro não, você prepara, ensaia, leitura, né? Então, as duas, o teatro ajudou a televisão e a televisão ajudou o teatro, para mim, né? As técnicas. E aí eu vejo aqui, estudando o teu currículo, que realmente você foi muito bem sucedida, você fez muita novela da Tupi, né? Eu lembro de, por exemplo, eu lembro de o primeiro trabalho que eu vi seu que me lembro assim, foi um trabalho com a Berta Zeme, Tony Ramos, Vitória Bonelli. Vitória, Você, eu fiz muito você, Bier. Bier é um diretor e um autor extraordinário. Ele era um artista na arte. e, Então, aliás, ele se... há uma curiosidade aqui. Você lembra quem você fazia na Vitória Bonelli? Verônica, Verônica. Quer almoçar, Verônica? Não, obrigada, Dora. Nós já almoçamos. Ah, dona Hipólita. Olha, a mãe Vitória conversou comigo. Ela me contou a conversa que ela teve com a Néia. Eu acho que a senhora não tem por que se preocupar. Ah, você fala assim, Verônica, porque você não conhece a Néia direito. Ela não tem juízo como você tem, não. Quando você gostava daquele rapaz e descobriu que ele não prestava, você largou dele. Adianta te pedir desculpa. Se a gente soubesse onde é que ela tá, o que ele tá fazendo com ela? Verônica Bonet. Filha da Berta Zeme. A novela seguinte, você foi fazer A Viagem. Você sabe o nome do personagem? Não, não lembro. Verônica. Mas é Ribeiro. Verônica também? Verônica Jordão. Ah, é? Olha, não lembro. Coincidência, né? Então, Bem, e, e aí você fez Nino Italiano, você... Eu estou te perguntando isso para perguntar assim, todo ator, claro que o público se renova, é claro que, principalmente quando tem uma carreira longa como a sua, né? Mas qual você diria, assim, todo ator tem dois personagens, três, que as pessoas lembram mais. Quais você diriam, considerando essa renovação de público, né? Quais são os dois personagens que você diria, todo mundo lembra desse personagem que eu fiz? a Verônica Bonelli é um deles, uma das personagens. Outra foi a Glorinha, do Antônio Maria. Eles vão cansar de esperar, porque eu não vou. Vai. Não vou. Vai. Não vou, não vou e não vou. Você não pode fazer isso comigo agora. Você fez muito pior comigo. Deixa de fricote. Larga do meu braço, hein? Larga do meu braço, Meu pai tá Otávio. esperando, tá todo aí, meu pai. O que foi, hein, Glorinha? Nada, Jorgito. Nada. Antônio Maria, com o Sérgio Cardoso? Antônio Maria com Sérgio Cardoso? Do Geraldo Vieira, a novela. E eu, às vezes, já, não recentemente, mas há um tempo atrás, eu ia para o interior, com peça, fiz muito tempo o Trair e Coçar Só Começar como atriz, e eles falam, Glorinha! Eu falei, meu Deus! Eu ria, assim,
Por favor, vai ver a peça. Mas obrigado. Era muito engraçado, porque a Tupi era a única que entrava no interior, né? Ela pegava, assim, ai, aqui pega muito bem a Tupi. Era É, só ela. tinha isso. Claro que um público mais velho, né? Os jovens, quem estuda e sabe, eu dou muito workshop a respeito da história da televisão e tudo mais, eles ficam sabendo como era feito, eles acham muito engraçado. Mas você tem que se adaptar às novas linguagens. Eu sou muito a favor da tecnologia. Aliás, eu gosto de estudo, faço uso. Eu implantei uma TV web durante 2 anos para a editora Vida e Consciência, quando a Julia Gasparetti estava viva, e era ela e a Silvana Gasparetti me convidaram para implantar a TV web. Eu gostei demais da linguagem, fui atrás, fui buscar a linguagem, como é que era, eu fiz toda a programação da televisão e foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. Então, trabalhei com gente jovem, trocava muita ideia tecnológica e também a parte emocional da tecnologia que eles não conheciam, né? Eles não vivenciaram. Legal, Foi legal você falar disso. Eu quero falar de composição com você, mas eu sei de duas coisas. Eu sei que você é empreendedora, você teve uma produtora com a Cleo, que produzia para teatro empresarial, mas sei também que você tem uma inquietude que, ao longo desse tempo todo, você nunca deixou de estudar coisas nada a ver ligadas ao teatro. E conta um pouco disso. Ah, florais, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo, eu sou autodidata em florais e, e estudava muito, e sempre estudo, e estudei muito, muito, muito florais, por incrível que pareça, claro, nos espaços de tempo que eu determinava. Eu sou muito disciplinada, viu? Sou, quando eu determino uma coisa para fazer, eu faço e sigo aquela disciplina até conseguir terminar. Bom, eu tinha no Traíra e Coçar é Só Começar, que eu fiquei 15 anos no Traíra e Coçar é Só Começar, foi uma dádiva na minha vida também. Foi maravilhoso esse tempo. Eu tinha um espaço de tempo no camarim muito grande e tinha uma cena que era uma peça dentro da peça. E eu ficava lá sem fazer nada, então eu levava os livros de florais e ficava estudando, marcando. Bom, você imagina quanto tempo eu fiquei lá e quantos espaços de tempo eu me determinei para estudar. Estudei muito nessa fase. E continuo estudando até hoje. Né? Eu dou florais. Bom, como química, né, eu também eu não abdiquei da profissão. Eu gosto muito, né, de estudar. E aí é isso, eu gosto de estudar florais, eu também tenho meu lado espiritual, que eu gosto de trabalhar, de estudar, faço parte dos 2 grupos de trabalho da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O que mais? Eu gosto muito de estudar novas tecnologias para gravação, fiz vários cursos de edição e, aliás, estou precisando dar uma atualizada, que a escola que eu estava estudando e me aprimorando, ela fechou na pandemia e agora vai voltar, mas eu já passei lá e eu gosto muito da tecnologia, eu gosto muito. Então, eu faço muito isso, gosto mesmo. E, por incrível que pareça, eu, eu saí da minha casa com 22 anos. Sempre tive funcionários comigo que cozinhavam. Eu nunca A minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, a Florinda Scarcelli. Ela era uma cozinheira maravilhosa. Eu saí da minha casa e durante, sei lá, eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, que eu considero até minha segunda mãe, a dona Luzia, que ficou comigo 43 anos. E eu trabalhava tanto, 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 que eu passava pela minha casa. Né? Eu saía da televisão, ia para o teatro, do teatro para a televisão, fim de semana era teatro, enfim, viajava,
fazia baile de debutantes, fazia apresentações da novela no interior, no Brasil todo. Bom, enfim. Estudar te nutre. Aí, não, eu vou te contar a outra faceta. Aí veio a pandemia, aí veio o lockdown. Eu falei, caramba, e agora? Aí eu comecei a cozinhar em casa um pouco e tal. E aí eu descobri que eu sou uma excelente cozinheira. E de vez em quando eu tenho tempo, eu faço alguns pratos até para relaxar e para me distrair um pouco. E troco receitas com amigos, né? Assim, Então, eu acho essa que desenvolvi há pouquíssimo tempo, desde que a pandemia alastrou-se e tivemos aquele lockdown maluco, e aí eu, eu desenvolvi esse lado de cozinhar. Agora, a ver teatro de opções artísticas que eu tive com a Cleo, eu tenho um lado administrativo muito forte, muito. Eu sou uma ótima administradora. que é o que Da falta, minha... que é o que falta para muito artista, né? Exatamente. Mas eu tive uma educação financeira, né, com meu pai e com a minha mãe. Então, essa educação financeira me favoreceu muito quando eu comecei a trabalhar e ganhar bastante dinheiro, aquelas coisas, aquela fase maravilhosa. E aí eu apliquei e tal. Eu fui muito, muito centrada em pensar no futuro. Porque você sabe muito bem que chega um determinado momento da tua carreira que as coisas não são como quando você tinha 20 anos de idade. Claro que não são nem para os homens, nem para as mulheres. Então, os personagens já ficam um pouco mais diferenciados, e assim vai. Eu desenvolvi outras habilidades exatamente por isso, resolvi fazer essa empresa, que teve também muito sucesso comigo e a Cleo, no comando, a Teatro Produções. Aliás, essa empresa ainda eu tenho. Eu uso essa empresa para entrar em editais, concorrer a prêmios, para produzir teatro. E nós fomos muito bem-sucedidas também. Então, é outra faceta. Então, eu quero falar de composição, mas ainda tenho uma outra pergunta para te fazer antes. Você disse que sua carreira sempre foi bem-sucedida, você nunca precisou pedir, talvez nunca tenha precisado pedir trabalho. Você teria pudor em pedir trabalho? Não tinha pudor, mas às vezes, mesmo dentro da Tupi, a gente cruzava com algum diretor, com algum autor, e dizia assim, na próxima novela, lembra de mim, eu gosto tanto do que você escreve. Era normal acontecer isso. Por exemplo, uma vez, o Osmar Corbevich Cruz, que era diretor-geral do Teatro Popular do SESI, que era uma companhia de teatro, uma companhia que contratava os atores, é uma coisa maravilhosa, né? Acontecia. Você era contratado, carteira assinada, tudo direitinho. Você era membro do Teatro Popular do SESI. Ele foi lá, não sei por que cargas d'água, ele estava na televisão, nos corredores, e eu encontrei com ele lá. E eu ia muito aos espetáculos que ele dirigia no SESI. E eu falei assim, oi, Osmar, tudo bem? Ele falou, oi, como vai? Eu falei, você vem dirigir aqui? Não, eu estou aqui. Ele estava, nem sei por quê. Eu falei, eu queria muito trabalhar com você. Me convida para fazer peças com você. Ele falou, é mesmo? Eu falei, queria mesmo. E ele me convidou. E eu fiquei um tempo no Teatro Popular do SESI. Depois eu saí, entendeu? E foi assim, eu falei com ele, pedi para ele. Agora, como produtora, você também deve ter recebido muito pedido, né? Sim, É. é normal. É normal. Mesmo quando eu estava com a Cleo, na E sem VTR, problema, e sem problema nenhum também, né? Às vezes dá para atender e às vezes não dá. não, claro. Não, e assim, é, é interessante assim, o ator ele não pode viver escondido, sabe? O artista em geral, principalmente o ator. Bom, lá na SBT eu dirigi não sei quantos testes, audições, né, que você chama, para as novelas, e que não era para testar a capacidade de interpretação ou a qualidade de interpretação dos atores, mas o tipo, porque o ator ele muda muito, você sabe, né? A atriz, né? Engorda, emagrece, fica de cabelo branco, tinge, e faz plástica, não faz plástica, enfim, você tem que saber como o ator está naquele momento para poder utilizar
a imagem dele naquele momento. Então, a gente fazia essas audições, e o Fernando Rampolieta, que era diretor de elenco, nós fazíamos juntos, e a gente tinha toda uma tabela para anotar tudo, eu, como boa virginiana, né? E também eu sou uma pessoa muito detalhista, a gente anotava, ó, fulano de tal está fora do peso, está dentro do peso, está loiro, está gordo, aparenta que idade, tal, tudo a gente fazia. E na hora de escalar, ele já tinha todo aquele... Pode fazer papel característico, enfim, a gente dava um briefing daquele ator. Então, é muito interessante você... Até hoje eu encontro, em estresse, atores que eu não lembrava, que eu não lembro exatamente quem são, não que estejam na ativa, mas daquela... Oi, Ana, lembra que você me dirigiu? Ah, sim, aí eu lembro. Para você saber, mas, assim, existe uma frase que eu uso muito quando eu dou workshop: quem não é visto não é lembrado. Sim, sim, com certeza. Com Então, não certeza. adianta você estar achando que vão bater na sua porta, vão te dar um telefonema, porque você fez tudo o que você fez e as pessoas deveriam saber quem você é. Isso é uma bobagem. É uma bobagem. As pessoas têm que saber que... Aliás, as pessoas podem imaginar que você nem queira trabalhar mais, que você Sim, está na área, então só vai aceitar um trabalho se for chamada com muito salário, muito bom, essas coisas todas. E às vezes não, né? O ator faz de tudo, né? Às vezes ele faz um trabalho que ele ganha menos, mas que lhe dá muita satisfação artística. Mas, assim, a gente procura sempre um trabalho que atenda as duas áreas, artística e financeira, né? Mas nem sim. sempre não é por isso que você vai deixar de fazer, né? Se for interessante para você. Então, essa coisa de quem não é visto não é lembrado é verdade, porque eu vi os atores na estrada: oi, Ana, você está no SBT, não está? Então, eu quero fazer novela. Ah, legal, deixa eu ver. Dá o seu celular aqui, deixa... E muitas vezes eu levava para o Fernando e falava: ó, Fernando, encontrei fulano de tal, ele tem um tipo interessante. Ah, legal, me dá um contato. E ele chamava. Quero falar. As pessoas telefonavam muito para a gente. Os atores telefonavam muito se colocando à disposição. Porque a gente fazia Sim. muito teatro empresarial, entregou bastante gente. Quero falar um pouco de composição para você. Quero começar perguntando assim: você é autora, você é diretora de teatro e de TV, e você é atriz. Na composição do personagem, até onde cada uma dessas funções é independente e até onde elas são codependentes. Você entendeu a pergunta? Sim. Primeiro, quando eu sou atriz, eu não quero ficar me dirigindo, Não quer ficar? entendeu? Me dirigindo, Ah, eu tá. ficar nas mãos do diretor ou da diretora. Não quero ficar me dirigindo. E se eu for dizer um texto, eu não quero ficar escrevendo o texto que eu acho que tem que ser falado daquele jeito. Eu quero ser obediente ao autor, ao diretor, à obra. Claro que toda obra, você é autor e sabe, ao passar para a produção e para a realização, ela passa por modificações, né? Mesmo no ensaio de mesa, às vezes tem uma frase que, sabe, você não consegue falar direito, você pode ajustar e sem desrespeitar o autor, mas que fique melhor, né? Aliás, quando a gente é ator e escreve, eu, por exemplo, tenho essa técnica. Se a frase não flui bem quando eu estou escrevendo, para mim, para eu falar, eu não ponho, não, Essa não escrevo, Tá. entendeu? Então, mas eu não quero que as minhas habilidades se conflitam e nem se sobreponham a quem estiver fazendo o trabalho para mim, Agora, entendeu? Não há... independente disso, tem a composição da atriz. Sim, Como é a que minha é? eu estudo bastante. Eu estudo
e vou fundo. Bom, ator, cada um tem uma técnica, né? Você prefere de dentro para fora, compor o personagem de dentro para fora, a partir do emocional, do sentimento, ou de fora para dentro, a partir da aparência, da visagem, do corpo? É um todo. Para formatar uma personagem, eu utilizo um todo. A história anterior, atual, o que pensa para o futuro, lido muito com subtexto. Acho que todo ator sabe do que eu estou falando. E você tem que ser o máximo verdadeiro naquilo que você faz. Eu não gosto de jeito nenhum de ator que trabalha com vaidade. Tem muitos atores que trabalham com vaidade e eu detecto na hora, eu não gosto. Eles não se curvam ao personagem, né? Ou às personagens. Eles são eles. E eu não gosto. Eu sempre gostei de fazer personagens diferentes, né? Fazer. Eu sempre estava. Na Tupi mesmo, eu estava lutando para não ser a mocinha da novela, aquela, sabe? E sempre consegui, conversava com os atores, tudo. Eu consegui. Mesmo no SBT, a primeira novela que eu fiz lá, que era o Valdemar de Moraes, que dirigia, ele me chamou para fazer novela, eu estava contratada, era TVS, antes até de ter o departamento de teledramaturgia, eu estava fazendo jornalismo, que eu também tirei a oficial de jornalista e trabalhei um tempo como jornalista. Tá vendo, Alan? Escrevi também, inclusive, para uma revista de química. É incrível. O que eu não fiz, hein, América? Bom, aí eu gosto de ir mais fundo mesmo. Então, sei lá, cada um tem uma técnica. Eu não gosto de ser a Ana Maria Dias naquela personagem. Eu quero que aquela personagem me invada, aquela personagem me conquiste, ela entre dentro da minha alma e eu sinta essa personagem acima do que é a Ana Maria Dias, com técnicas, com, sei lá, com conhecimento, com a bagagem. Não, eu quero me entregar a um trabalho de corpo e alma. É assim que eu sou. Então você precisa que a personagem habite em você. Sim, sim. E Claro que ela, eu tenho que ter um sobre ela também, né? Lógico. e você convive com elas durante o processo? Fora de cena? Eu faço algumas questões. Eu faço alguns questionamentos, às vezes. Às vezes converso. Assim. Assim, o que você está pensando? Mas é isso no meu estudo, eu com a personagem. Mas o autor também tem muito disso, né? Muito. Agora, como é que é para você? Como é que você. Era muito naquela época de vigília, né? Eu, pelo menos, na época de vigília, aquele entreato entre você estar acordada e adormecer, aquele entreato, aquela pausa de vigília é muito criativo para mim. Eu já fiz muitas coisas, já resolvi coisas, roteiros, coisas que estavam enterradas, que eu não sabia como resolver nessa fase. E eu não, eu quando começo, eu tenho dificuldade de começar a escrever, mas quando começo parece que abre um canal. E eu sempre digo uma coisa: não gosto muito de escrever, porque escrever é um ato doloroso e cansativo. Eu gosto muito de ter escrito. Uhum. Não sei se você consegue entender o que eu quis dizer. Depois que eu vejo a coisa pronta, eu falo: caramba, eu escrevi isso aqui. Agora, começar a escrever, sentar ao computador, ficar ali concentrado, é cansativo, porque é energia, né? Mas, enfim, você precisa Você chega cedo no teatro, você chega cedo no set, você chega cedo no estúdio, você precisa se concentrar, ou você já está tão habituada ao exercício que você vestiu o figurino, o personagem vem? Bom, depende de quanto tempo você está fazendo o trabalho, né? Por exemplo, no Trair e Coçar é Só Começar, que eu fiz durante muitos anos e gostei demais de ter feito,
Tanto a senhora não fez jantar em casa. Exatamente. A minha chave. Ai, obrigada. Por minha causa? A velhinha já sabe de tudo. Mas como? O senhor nem sabia de nada. Mas ela não sabe que é você. Não quero que você vai. Eu acho que eu redescobri o amor. Ai, cuidado. Os bombons de cereja? Não vai me dizer. Também. O gatinho? O gatinho, sim. O gatinho. E o Eduardo estrangulou. Muitas vezes eu chegava quase que em cima da hora, porque eu saía da televisão e ia direto para o teatro. Não é E às vezes, estressante? Às vezes eu chegava quase que em cima da hora, tem de eu me preparar cabelo, maquiagem, tudo, vestir a roupa e entrar. Mas a personagem já estava dentro de mim. Tá. Né? Eu não sabia nada, ela já existia e eu já sabia como fazer. Eu vestia a roupa, já era ela. Né? E a Inês Palhares. E aí, tudo bem. Agora, quando eu fiz Leonor de Mendonça, que era uma peça que exigiu muito de mim, que o Osmar do Discurso, que dirigiu, ele fez no português castiço, no original. Então, era muito difícil. Né? Você possivelmente não ia conseguir improvisar em cima da tanto, mas assim, o pavor de esquecer o texto, que eu chegava 2 horas antes do teatro. E daí eu tinha, no meu camarim, no sofá, eu deitava lá, antes de começar a maquiar, tudo, eu deitava lá e passava o texto inteirinho da peça toda vez. E, graças a Deus, eu não esqueci. Mas, eu vou te dizer, era tão traumatizante assim, o receio de escrever, que depois que eu terminei a peça, juro, assim, durante uns bons 5 anos, eu sonhava que esqueci o texto. Agora, Mas aí, isso, depende do trabalho. acabou a gravação, acabou o dia do ensaio, acabou o dia acabou o dia do espetáculo, acabou a gravação, acabou o dia do set de filmagem. Sair do personagem é mais fácil. Voltar a ser Ana Maria é mais fácil. Depende do trabalho também. Tá. Por exemplo, quando eu fiz Abajur Lilás, com o Fauzi Arap dirigindo, que era um grande diretor e ator. Plínio era vivo? Plínio viu? Como? Plínio era vivo ainda? O Plínio era. Ele viu? Viu, claro. Não, o Plínio maravilhoso. O Plínio trabalhava na Tupi, né? Sim. Bom, eu tenho histórias a contar sobre isso. Mas, enfim, ele faz falta, como o Fauzi Arap faz falta. E nós trabalhávamos, a minha personagem, ela era muito colérica, sabe? Muito colérica. Revoltada, ela falava, enfim, era rebelde, ela se rebelava contra, enfim, o Plínio tinha toda uma linguagem naquela época, a peça foi censurada e depois ela foi liberada quando o regime militar acabou, e aí a gente montou. Foi produção do Fagundes e da Clarice Abujamra, eles que produziram. Aí a gente trabalhava, e o Fauzi ele tinha um método, ele trabalhava das 7 da noite às 2 da manhã, sempre. E aí você fica trabalhando a sua violência nesse período. Eu chegava em casa e queria morder alguém, primeiro que aparecesse. Até eu me curar naquela sensação de rebeldia, enfim, de raiva. Olha, a personagem era revoltada, de revolta, e com razão, né? Com razão. Até me liberar, nossa, eu às vezes ia acontecendo, até poder realmente relaxar e sair da personagem e todo o processo. Foi um trabalho difícil, mas lindo, lindo.
E diz uma coisa para mim, né? Para você. Eu sei que todo ator gosta e precisa da desconstrução. Mas o que é mais desafiador para você ou o que é mais difícil? Fazer aquela personagem completamente diferente da tua realidade, uma pessoa que você sequer conhece, ou aquela que é de tão próxima, chega a cutucar tuas feridas, chega a mexer com a tua emoção. Qual que é mais difícil, qual que é mais desafiador? Acho que as duas personagens são desafiadoras, né? Porque quando a personagem mexe com as suas feridas, com o seu lado dark, quando a personagem mexe com as suas feridas, com o seu lado dark, incomoda muito, incomoda muito. Te faz pensar e te faz, às vezes, sair do seu eixo, né? É terapêutico? Hã? É terapêutico? O quê? Fazer esse tipo de personagem que... Pode até ser, pode até ser. Mas quando te faz pensar, te faz refletir sobre as suas idiosincrasias, seus questionamentos internos. Isso acontece sim. E eu gosto porque essa integração faz com que você melhore, através da personagem, o teu próprio interior. Você começa a fazer uma reforma íntima através daquela personagem que você está fazendo. Então, acho bem interessante. Já tive a oportunidade de fazer isso. E uma personagem que nada tem a ver com você também exige de você uma entrega e também um estudo mais aprofundado do que é aquela personagem. Isso aconteceu, por exemplo, quando eu fiz a peça Marta de Tal, que era uma prostituta que morava num pano de esgoto. Fiz com o Graça Mello, a peça do Graça Mello, e com o Jonas Bock, isso nos anos 70. E foi um espetáculo que até as pessoas que me conheciam de televisão rejeitaram um pouco. Rejeitaram e tiveram um pouco de preconceito por eu ter escolhido aquilo. Mas foi ótimo para mim, porque naquele ano, 1970, com essa peça, eu fui ganhar todos os prêmios. Foi maravilhoso. E assim, é importante que você faça uma personagem diferente da sua. Tanto que eu estava contando e acabei não terminando, quando a primeira novela que eu fiz lá na TVS, com o Valdemar de Moraes, ele já ia me dar uma personagem da novela que era tudo que eu já tinha feito até aquele momento. Qual era a novela? Era Destino. Fez... Destino. Você lembra o nome da personagem? Lúcia. Mas aí eu já tinha os 20 capítulos, eu li e falei assim, Valdemar, deixa eu fazer essa mendiga aqui, eu quero fazer como mendiga. Você vai fazer uma mendiga? Eu falei, queria sujar meu dente. Ele ficou olhando para minha cara. Jura que você quer fazer essa personagem? Eu falei, eu gostaria de fazer uma coisa diferente, porque tudo bem, essa personagem está me dando, é legal, uma mulher rica, bonita e tal. Eu queria me enfiar, deixar meu cabelo meio sujo, não usar maquiagem. Ele falou, você é muito louca, né? Mas você sabe, é engraçado, se você me... Isso. Foi muito engraçado. Ele me deu a personagem. Ele me deu a personagem. Só que durante a novela, ela ficava rica. E ficava tudo aquilo que eu não queria fazer no início. E eu acabei rindo. Você contando essa história, me fez lembrar de uma entrevista que eu fiz aqui com o Edwin Luiz. Sim. E ele disse justamente isso, que a maior frustração dele é que, por causa da aparência dele, por causa do... Ele nunca deu para ele papel de mendigo, papel de bandido pobre. Ele falou, eu queria muito fazer isso, mas acho que porque eu sou ruivo, esta cara europeia, eu não posso fazer. É interessante. É interessante. Eu gosto demais. Aliás, ele está com uma peça que ela assistia e ainda não consegui. E eu gosto demais. O Edwin, quando morava em São Paulo, ele é paulistano, né? A gente era muito amigo. É moquense, ela é da Moca. É? É da Moca. E ele vinha para o Ibirapuera, eu morava por aqui mesmo, e pelo Ibirapuera, e a gente ia junto correr
em Ibirapuera, fazer ginástica. Ele gosta muito de fazer ginástica. É, E eu também. ele foi atleta, né? Ele foi ginasta. Ele vai à academia e eu também. Agora, Eu 13, falhou o som. eu fiz 13 anos de Kung Fu. Tá vendo? Ó? Mais uma coisa que você fez, tá vendo? E eu adoro, até hoje eu uso alguns exercícios. Agora, Ana, você já se arrependeu de ter aceito um papel, não precisa dizer qual, ter aceitado fazer, e você já se arrependeu de ter recusado fazer? Olha, de ter aceitado, eu nunca me arrependi, porque eu sempre fui muito criteriosa no aceitar o trabalho. E Ah, tudo que eu aceitei é porque eu queria, gostava e acreditava. Mas eu tenho alguns arrependimentos na minha vida. e não ter feito. Primeiro, de não ter feito. De não ter feito a peça Mocinhos e Bandidos com o Paulo Verratti, com o Arthur Monteiro, a Bruna Lombardi, o Carlos Alberto Ricelli. Eu não fui muito feliz em não ter aceito. Eu acho que eu fui um pouco materialista. E até hoje eu penso nisso. Eu deveria ter feito. Quem acabou entrando no meu lugar foi a Valderez Barros, que eu gosto demais, depois trabalhamos juntos, em 2 peças, Um Tiro no Coração e a Baju Lilás. Admiro muito a Valderez. Então, desse trabalho, eu acho que eu fui um pouco arrogante. E eu me arrependo de não ter feito. Era um trabalho muito bacana. Mas passou, depois o Pause me perdoou e me convidou para fazer o Abajur Lilás. E outra coisa que eu me arrependo foi de não ter ido para a Europa, especificamente para Lisboa, para dirigir novela lá. O Atílio Ricó, que era o produtor do Caí de Coçar Só Começar, ele foi assumir o cargo de diretor de teledramaturgia das emissoras mais importantes lá na época, e telefonou e me convidou para ir para lá, para dirigir lá. Mas eu estava no Trair e Coçar, que era um sucesso, estava dirigindo no SBT contratado, tinha um salário muito bom. E aí eu falei, bom, Atílio, eu vou, mas como é que é a parte financeira? Ele falou, bom, quanto você acha? Aí eu somei os 2 salários e transformei em euro. E aí também pesquisei com alguns amigos que moravam em Portugal, moravam na Europa, quanto é que daria mais ou menos para viver lá e tal. E ele não conseguiu o que eu deveria ter. Porque essa experiência muito boa e da qual eu não aceitei, da qual eu deixei de, enfim, de ter mais conhecimento de uma emissora europeia, de trabalhar em Portugal, de fazer um outro campo de trabalho lá. Talvez eu estivesse até hoje lá, não sei, e me arrependi. Já foi. Agora, Ana, você já fez algum personagem que tenha existido? Algum personagem real? Você levou para os palcos ou para teledramaturgia, ou mesmo para o cinema, algum personagem real? Eu fiz a Alzirinha Vargas, filha do Getúlio Vargas, na Ah, peça Um Tiro no Coração. é, Era, na é mais verdade, responsabilidade? É mais responsabilidade? eu não. Sim, ela foi ver a peça, mas, claro, eu me identifiquei mais na parte visual com ela, a gente estudava muito, né? Antes de começar a ensaiar, estudamos bastante. A direção foi do Pino Vigon e a produção foi dele e também do Silvio de Abreu. E nós estudamos muito, estudava toda a trajetória dela, lia muito e via muitas fotos com ela. O vídeo não via. Naquela época não tinha muito, né? Tinha só aqueles vídeos que eram vídeos mais institucionais da época. E aí eu procurei
chegar mais próximo do que ela era. Ela era viva, então foi interessante. Você falou que você fez a Ivete Vargas, que era viva. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já morreu? Quantas vezes eu já morri? É, Nenhuma. não morreu? Ah, não, não. Não, assim, visualmente, nitidamente, não. Mas na história eu fiz Leonor Mendonça, que é o Duque, né? Mandou matá-la, degolá-la. Ela morreu na história. Mas assim, a cena da morte, nunca. E Eu matou? não Não gosto muito gosta, dessa história. não gosta muito de quê? Não gosta muito de quê? Eu não gosto muito da história de ficar morrendo, não. Não gosto. Aliás, eu sou uma atriz meio fresca, viu? E, sinceramente. Eu tive uma Muito. educação meio fresca. Ah, Eu, sabe o que é? Eu gosto de fazer personagem diferente. Marta de Tal eu me sujava com carvão, era muito legal. Mas, assim, eu teria muita dificuldade, por exemplo, de trabalhar com a Bia Lessa, porque ela faz umas coisas que acho que eu não teria coragem de fazer. Eu ia tomar um banho de barro, entrar numa água que eu nem no teatro, porque eu não sabia se era bem tratado ou não, né? Entrar e me atirar no meio de um monte de roupa que fica lá, meio suja. Eu não sou esse tipo de atriz. então você é uma atriz que tem. Uma educação muito chata da minha vida. Então, mas eu faço, procuro fazer, mas se eu Então, puder você é fazer. uma atriz que tem restrições. Tem coisa que você não faz. Ah, tem coisas que eu procuro não fazer. Eu, por exemplo, vi um filme atualmente, um filme, não sei se você viu, chamado Lou, que a atriz fez coisas impressionantes. Eu ficava vendo aquilo, falei, gente, eu não seria capaz de fazer isso, não seria, é maravilhoso fazer, mas eu não seria capaz. Ela mete a cara no barro, tira, ela fez, gente, e outra coisa, o autor e o diretor adoram botar ator debaixo de chuva, né? É. Realmente fica lindo, né? É muito bacana. Eu já entrei um pouco, os 20 primeiros capítulos de Vitória Bonelli eram sobre tempestade. Tanto que o Tony Ramos, ele fazia comigo, ele era o meu galã no Caiu o Ministério, que era ele também estava contratado do Teatro Popular do SESI. E Ele teu pegou irmão. não, ele fazia meu par romântico. Ele era meu irmão em Antônio Maria. Ah, Ele era nós éramos filhos da Nora Fontes, né? Que era a mãe do Regis Cardoso, sim, né? sim. Regis Cardoso, com quem a Suzana Vieira foi casada. E aí eram debaixo de chuva. Eu realmente tomava muito cuidado, levava agasalho, toalha para me enxugar em seguida. O Tony pegou uma pilha no dedo, não conseguiu nem fazer a peça. Assim, já conheço, mesmo quando era diretora assistente, a Cláudia Ohana, por exemplo, fez uma cena debaixo de chuva e sempre a televisão tomava cuidado de pôr uma ambulância móvel perto, quando a cena. Ela teve uma hipodermia até que ela quase morreu. Jura? Olha. Então, tem determinadas coisas que quando eu olho, eu falo assim, eu procuro fazer essa coisa de cuspir na cara, passar. Eu não sou muito. Tá, tá. O que eu vou fazer? A minha mãe, ó, uma pessoa, por incrível que pareça, ela trazia um vidrinho de álcool dentro da bolsa. As pessoas me beijavam. Ai, que linda, beijava, beijava. Ela pegava o álcool, passava. É um pouco assim. Eu vou te contar uma coisa, até fui ser bandeirante, sabe? Bandeirantes é como o escotismo feminino. O escoteiro, o feminino do escoteiro. Não consegui. Não consegui dormir dentro da barraca, e a noite toda eu fui dormir ao lado da lareira. Eu confesso esse meu lado, paciência. Como Mas nunca você, me carreira, tá? Nunca me atrapalhei.
Como você disse que você gosta que o personagem habite você, eu quero saber o seguinte: e o trabalho normalmente na televisão, no cinema, no teatro, ele tem no mínimo 4 meses. Quando o trabalho acaba, qual é a sensação de luto, de vazio, de alívio? Américo, quando a gente faz, principalmente novela, que tem um período mais longo, às vezes teatro também, né? Para ele Coçar foi uma peça que durou, para mim, 15 anos. Eu atuei, depois dirigi. Parece que você desfaz uma família, porque você, por exemplo, numa novela tem os núcleos, né? E o seu núcleo é aquela família. De repente, aquela família se desfaz. Cada um vai para um lado e dá uma sensação de perda. Dá, com certeza. E quando um trabalho acaba, por exemplo, quando eu traí de Coçar, ainda bem que eu fiquei um tempo dirigindo, então foi bom que eu fiquei em contato com a peça, mas fica um vazio mesmo, fica uma sensação de perda, como se as pessoas tivessem ido embora. Eu não sou mãe, mas eu tenho imagino que seja a sensação da mãe quando o filho sai de casa, por alguma razão. Fica aquela Você, coisa. você já fez remake? Remake. Não, Já fizeram remake de coisa que você fez? a Viagem foi o remake que a Globo fez. Ah, quem é que fez o teu personagem? Não foi só a Viagem. Roda de Fogo foi o remake que a Globo fez também. Eu fiz na Tupi, eles fizeram na Globo. Deu ciúmes o personagem? Eles fizeram. O Vieter fez a Maria na Manchete. Foi o remake. Mas eu não fiz, não. Não, não, então. Mas atrizes fizeram os seus personagens. Deu Isso. ciúmes? Não, Não? não. Tá. Não deu. Era outro enfoque, diferente. Não, não deu. Eu sou muito tranquila nesse sentido. Eu não sou Vo- muito sentimental, essa coisa. Eu tenho, claro, sentimento, sou atriz, sou artista, mas eu não fico presa só a coisa emocional. Eu tenho um lado racional bastante ativo e bastante presente na minha vida. Eu vou te perguntar agora 3 ou 4 perguntas que é uma coisa ou outra, tá? Por exemplo, assim, a protagonista do projeto Mais ou Menos, e quando eu falo em protagonista, eu também falo em remuneração. A protagonista do projeto Mais ou Menos ou um papel secundário e bom no projeto muito legal? Como é que é? Eu não entendi a sua pergunta. A protagonista num projeto meia boca ou um personagem secundário num baita projeto? Olha, eu te confesso e te digo que afirmo que eu não faço projeto meia boca, Nem como protagonista. nem como protagonista. Tá. E o ator é bom no que ele faz. Ser coadjuvante, ser protagonista, não interessa. Se ele for bom no que ele está fazendo, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não quero fazer só a protagonista. Claro que é legal fazer a protagonista no trabalho, é evidente. Mas se for uma personagem interessante, boa, de um bom trabalho, eu faço sim, por que não? Agora, projeto meia boca, não me convida, porque vai ouvir, não. É, como autora ou como diretora, você assiste a estreia da coxia ou da plateia? Eu normalmente assisto da cabine de luz, de som, de lá. Ah, tá. Ah, em qualquer situação também no teatro, qualquer situação que eu digo, como atriz, enfim, como produtora, o que é melhor, a reação esperada ou a reação surpresa? A reação que Ah, surpreende. a reação que surpreende, né? Lógico. É? Lógico. Você faz uma peça, eu, por exemplo, 4.000 dias, nós fizemos, que era muito legal o espetáculo, infelizmente ele foi um rumo que faltou embasamento de produção, né? Era muito bem montado, bacana, mas
não foi bem direcionado. Mas, enfim, eu tinha uma expectativa X dele, né, que ia emocionar, ia causar um certo estranhamento, e o pessoal ria. E eu falei, gente, acho que a gente está fazendo uma comédia. Não tinha me dado conta. E aí todo mundo ficou não fui só eu que me surpreendi. Os atores também, a Cláudia Mello e, enfim, a Cláudia Mello fazia a mãe, que era muito engraçada. Então ela também chamava para si muita risada, né? E eu sabia que a Cláudia ela tem uma queda para fazer comicidade, mas eu segurei muito ela, porque ela fazia uma mãe inglesa, né? Então eu precisava segurar um pouco a Cláudia. Mas aí o pessoal ria das coisas, porque era engraçado. A gente não achava muito engraçado, mas o público começou a rir. Eu falei, gente, a gente está fazendo uma comédia, que legal, né? Bom. Como público, Ana Maria, o que é pior? Um bom texto feito por maus atores ou um mau texto feito por grandes atores? As duas coisas são, né? Mas Eu, o que incomoda mais? o mau texto feito por bons atores. Incomoda mais? Porque você fala, nossa, esse ator tão maravilhoso fazendo esse texto que é tão ruim, né? E, às vezes, o texto é tão ruim que os atores valorizam o texto. Mas eu não gosto de ver nem texto ruim com bons atores, nem bons textos com maus atores. Eu gosto de ver um bom trabalho, sempre. O bom do fracasso. Hã? O bom do fracasso e o ruim do sucesso. Como? O bom do fracasso e o ruim do sucesso. O bom do fracasso é que você está sempre aprendendo. Às vezes você faz um trabalho, você sempre faz um trabalho. Eu acho que todos os artistas em geral e todos os envolvidos da equipe que faz um trabalho no teatro, na televisão, todos eles fazem, né, com o intuito de alcançar o sucesso, lógico. E às vezes o sucesso não é ou aquele tão esperado, às vezes redunda em fracasso por alguma razão. Mas é um aprendizado. Agora, você tem que se entregar ao trabalho acreditando nele, tendo fé de que ele vai fazer sucesso ou vai chegar àquele público que você quer atingir e vai atingir o objetivo que você deseja. Muitas vezes isso não acontece por uma série de razões, pela época, pelo espaço, pelos atores, muita coisa acontece, né, no meio, e redunda em algo que te deixa a desejar e é chato. Eu gosto, eu fico triste. Você é boa de comédia? Você gosta de fazer comédia? Eu adoro. Adoro. Porque é mais difícil fazer comédia, né? Mais difícil. Por que a crítica, em geral, considera a comédia gênero menor? Porque a crítica é burra. Claro. Sabe, é preconceito burro, bobo. A comédia chega mais ao público. Você pode, às vezes, levar uma mensagem bem séria, com um tom de comédia, está aí o Molière para falar. Molière era um autor que fazia isso. Ele criticava toda a sociedade na base da comédia, né? E muitas vezes o Plínio Marcos também fez isso. Sim, né? sim. Então, é bobagem. O Trair Cossar foi a maior prova disso. Quando o Trair Cossar ele estreou no Rio de Janeiro, em primeiro lugar, a crítica arrasou, falou que aquilo era uma besteira. Foi a comédia de maior sucesso do teatro brasileiro. Nem o Caruso acreditava, né? Não, entendeu? Então, acontece o seguinte, o que é bom é que no Brasil a crítica está muito distante do gosto do público. Você já fez vilã em televisão? Já. Qual a vilã que você elege como a tua melhor vilã? É a vilã de Sombras do Passado, uma novela do SBT. Era mexicana, que foi traduzida, foi bem legal. Eu não lembro o nome da vilã, mas Sombras do Passado. Como ela chamava? Não, você está querendo brincar comigo, não lembro. Laura. Eu quero.
Eu vou falar. Você vai entender porque. Jogar a heroína da sacada, isso era bem Você vai me falar dela depois, você vai entender por quê. Você é atriz, você é produtora, você é diretora, você é atriz, produtora, diretora, autora. autora. Então, você sabe que a edição na TV e no cinema são importantes. Você já fez alguma cena que você achou maravilhosa e, de repente, quando foi para o ar, ela estava cortada ou retalhada? Não, nunca aconteceu isso. Mas você já teve que cortar, mas você já teve que fazer isso com cenas boas de atores, né? Olha, a edição ela tem que somar ao trabalho do diretor e do autor e do ator. Ela não pode interferir, ela não pode cortar a emoção, não pode, enfim, Mas, esfriar. mas às vezes tem a troca de câmera que corta aqui para esse aqui, a emoção está lá ainda, mas o ator está fora de cena. Não, mas um bom diretor de imagem, eu também sou diretora de imagem. Então, um bom diretor de imagem, ele sabe captar a emoção. Ele não vai no ritmo. Ele vai, às vezes, a emoção está principalmente em quem está ouvindo o texto do que em quem está falando. Então, ele tem que ter a sensibilidade de saber quando ele vai para o ator que está ouvindo, quando ele vai para o ator que está falando, ele tem que ter essa sensibilidade. O diretor de imagem que não tem sensibilidade artística, ele não é um bom diretor de imagem. Aí ele pode cortar errado. Então, realmente, tem que ter a integração, né? Imagem e a emoção. E o editor, a mesma coisa, né? Tem cenas que você faz com 3, 4 câmeras e, às vezes, você deixa uma câmera em PGM direto e ele vai usar alguns takes daquela câmera que não teve corte. Mas o bom editor sabe fazer esse trabalho. Lá no SBT tinham excelentes editores. Eles somavam os trabalhos. Às vezes até eles reclamavam um pouco. Eu quando dirigia, às vezes eu fazia muitos takes. E eles falavam, para que tanto take? Para isso, isso. Às vezes falavam assim, vem aqui editar, Ana, que a gente não está entendendo nada que você fez. Aí eu ia aí. A gente tinha um relacionamento excelente. E assim como você é autor também, eu tenho que dirigir já editando. Eu já dirijo editando. Agora, uma cena que tem princípio, meio e fim, você tem que dirigir para que o editor una o fim de uma no começo da outra e o fim daquela cena no começo da outra. Não tem muito o que fazer. Agora, tem os famosos kills, né? Quando o ator esquece, quando tem um problema técnico. Aí, se o kill é imediato, não tem problema. Senão, eu prefiro começar a cena do início. Às vezes, você pode até prejudicar a interpretação do ator, que a cena estava tão maravilhosa, que vai dizer, de novo, ele não vai fazer igual, ele nunca faz igual, é verdade. Então, eu procuro manter a emoção do ator, quando ele para por alguma razão, eu falo, fica na emoção, não sai daí, fica aí. Porque um kill, você tem que estar naquela emoção. E peço para a técnica, rápido, vamos. Aí peço sempre para o outro ator repetir a fala para aquele ator pegar aquela cena, aquela emoção que ele estava anteriormente para fazer o filme. Eu sou muito preocupada com isso. Porque às vezes você vê uma cena dentro do carro, por exemplo, e os atores estão discutindo, aí que você vai para a externa, vai fazer aquela atriz ou aquele ator sair do carro como se ele tivesse terminado aquela discussão e saído. Às vezes, se você não mantiver essa emoção, que isso você tem muita ajuda da continuista, né? Porque a continuista não é só continuista para dizer com que roupa você estava, tamanho do seu cigarro, a, a quantidade da bebida que você estava tomando, não, ela tem que entender de emoção também, ela te ajuda bastante. Porque dirigir novela é muito fácil.
Você tem que ter tudo na cabeça, e é tudo muito rápido. Agora está mais fácil, porque tem vários diretores, mas no SBT eu tinha 2 diretores, praticamente, e o diretor-geral que dirigia nas nossas folgas ou em eventos, enfim. Mas foi ótimo, maravilhoso. Eu aprendi realmente tudo que eu precisava. Depois eu tive grandes mestres, né? Henrique Martins, Davi Grimberg, Antoninho Seabra, e assim vai. Você gosta de se ver no audiovisual? Eu, mas sempre acho que eu podia fazer melhor. Todo ator acha isso, né? Bom, você já produziu para você ser só atriz? Produtora e atriz? Eu já produzi o Marca de Taus, junto com produzi álbum de família. E quem era quem foi o diretor que você contratou? Não, na verdade, já existia o espetáculo, era o Jaime Barcelos que dirigia. E daí, Você produziu e contratou já. não, o Jaime me convidou para fazer como atriz, trabalhar como atriz. E depois deu um problema com o produtor que estava com ele, e o produtor saiu e ele ficou, sabe, estava no meio do trabalho para estrear, e aí ele ficou, aí eu falei, tudo bem, eu produzo. Aí eu produzi junto com ele. Não, porque eu queria saber como que é, ser chefe de quem manda em você. Olha, eu acho que todo ator deveria produzir. Atualmente é isso que mais ou menos que acontece, né? Mas porque você vai dar mais valor a como é difícil produzir um espetáculo no Brasil nas condições que a gente se encontra atualmente, principalmente. Então, você dá mais valor, né? Você não começa a exigir muito do produtor e tem maior compreensão, maior flexibilidade e maior conhecimento do que acontece na produção e não só no palco quando você entra para representar. Aliás, eu senti muito isso na televisão. Eu sempre fui atriz diante das câmeras. Eu não tinha noção do que era o mundo por trás das câmeras. É outro mundo e você tem que estar muito atento. Então, eu dei muito valor a toda a parte técnica, a toda a parte de produção, tudo que é feito para que o ator chegue diante das câmeras tranquilamente e possa interpretar seus personagens e fazer o seu trabalho sem maiores problemas. Hoje, tá? A pergunta que eu vou te fazer, eu quero a sua resposta hoje. Fosse eu um diretor de elenco com a incumbência de contratar uma Ana Maria Dias, você me indicava a autora, a diretora, a atriz? Quem você me indicaria? Eu quero saber o que te dá mais prazer hoje. Hoje? O que você achar melhor. Eu gosto de todas as minhas facetas. Eu gosto de dirigir, eu gosto de escrever, eu gosto de atuar, eu gosto de produzir, eu gosto de tudo. Eu sou uma artista, entendeu? Eu faço dentro da minha área até um trabalho executivo, de fazer, de ficar atrás de uma mesa, numa sala e fazendo toda a produção. Eu não gosto muito de produzir nesse sentido, mas eu faço um trabalho executivo. Bom, eu era executiva na minha empresa, eu e a Cléo Ventura, nós éramos atrizes. Sim. E fomos executivas, fazíamos reuniões com as empresas e tudo mais, né? Então, eu não tenho a menor dificuldade em exercer qualquer papel dentro da área artística. Eu tenho 2 perguntas para te fazer para a gente acabar. Tem muitas outras que eu vou deixar para a próxima oportunidade. Isso é fácil de propósito mesmo para ter por que chamar de novo. Eu queria já te agradecer, mas eu queria encerrar perguntando 2 coisas para você. São, pelo que a gente está fazendo aqui, quase 50 anos de profissão, é isso? O quê? Meio século de carreira? Mais de meio século. Eu comecei em 1965. 1965. Então, são 57 anos. Isso.
Bom, Exatamente. 57 anos, você conviveu aí como atriz, como autora, como diretora, com talvez 2 dezenas de personagens ou mais. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você seria uma pessoa diferente, tivesse tido uma outra trajetória? Se você tivesse sido médica, como você queria, ou se você tivesse feito aquela coisa que teu pai queria que você fizesse e não fosse atriz, você seria hoje uma pessoa diferente de quem você é? Ah, com certeza, né? Se eu tivesse feito o que as minhas tias queriam, casar, ter filhos, agora teria netos, então eu seria uma pessoa diferente, mais voltada para esse mundo estreito. Mas eu nunca me enquadrei nele. Eu sempre gostei da minha família, convivi, mas eu tenho que ter a minha liberdade artística, para a minha vida própria, entendeu? Então, eu seria uma pessoa diferente. Se eu fosse médica, eu gostaria de ser uma cientista, talvez. Eu, dentro da medicina. Então, Você me diria, Ana, que a atriz fez a mulher mais feliz? não, eu me sinto muito feliz. Me sinto muito feliz. Acho que eu tenho certeza que seria feliz. Na escolha, se eu escolhesse, por opção, por escolha, eu teria sido feliz também, com Ah, certeza. entendi. Eu assim, a vida, vamos dizer assim, eu não vou te chamar de comum, porque eu dou muito valor à mulher que opta pela vida de ser mãe, depois ser avó, depois ser bisavó, acho muito lindo. Mas não é para mim, nunca foi para mim, entendeu? E, Eu me sinto muito estreita nisso. Sempre vivi uma vida familiar, mas eu precisava me desgarrar, precisava sair. e Entendeu? para gente acabar, Ana, com os olhos da generosidade que você não tem quando você se vê em cena achando que sempre pode fazer melhor. Define para mim Ana Maria Dias. Quem é Ana Maria Dias? Uma eterna aprendiz, tá bom? Oh, Eterno aprendiz. Eu eu estou sempre em pergunto, busca de é, coisas novas, com pessoas novas, eu gosto de conhecer gente nova, eu gosto de ter experiências novas, eu gosto e dou valor a tudo que eu já aprendi. Eu tenho amigos de 40 anos que eu dou muito valor, que adoro estar com eles. Gosto de amigos novos, gosto de pessoas que me tragam novas experiências. Eu estou sempre aberta a aprender. Essa a minha vida é aprender. Estou sempre estudando, estou sempre conhecendo coisas diferentes. Mas dou muito valor àquilo que eu conquistei, muito valor àquilo que eu consegui e às pessoas que na minha trajetória estão comigo até hoje, amigos de 40 anos, sabe? Muito bom, muito bom. Ana, eu te agradeço o carinho de sempre, te agradeço a paciência, te agradeço a disponibilidade. Vou te chamar para uma próxima entrevista para perguntar o que faltou. Adorei, espero que você tenha gostado também. Gostei muito e estou à tua disposição. É sempre bom conversar e falar, trocar ideias, porque mesmo assim, é, sabe, esse tipo de trabalho, de entrevista, de papo, vai trazendo para mim muita recordação. E coisas que às vezes até eu tinha esquecido, porque você acaba fazendo tanta coisa que às vezes você esquece, Sim. né? Você fala, nossa, eu fiz isso. Outro dia mesmo, eu estava no litoral, passando férias, e alguém estava vendo televisão, olha você aí. Eu falei, aonde? Era a TV Cultura, um coach da TV Cultura. Eu olhei e falei, gente, o que é isso? Eu não sei, eu não lembro de ter feito. Aí eu vi o Everton junto a Kate Hansen. Falei, mas o que é isso? Eu não lembro de ter feito. Passei o WhatsApp para o Everton, aí ele falou, Everton de Castro. Everton de Castro, que ele está morando na Flórida agora. Ele é muito meu amigo. Everton, eu vi, ele falou, foi na Testena que a gente fez, na televisão. Não, Machado de Assis, que a gente fez na televisão, no Teleencontro com a Cultura. Eu falei, tá, eu não lembrava. Ele abandonou a carreira? Ele lá na Flórida, ele está dublando. Está Bom, dublando, mas ele está bem, ele construiu a carreira, tem uma filha lá e ele está muito bem. Ele está muito feliz. Ele deve faz falta aqui, faz falta aqui. faz como amigo, mas a gente se fala muito, né? Principalmente
em termos políticos. Ana, muito obrigado pelo carinho. Um beijão. Um beijo, muito obrigada, e a quem assiste ou assistiu ou vai assistir, um grande abraço, muita luz, e estejam sempre vivos para novas experiências, que a vida é longa, breve e medianamente vivida ou não, você tem que viver intensamente cada momento, e com bastante vigor, com bastante amor, com bastante força positiva, com bastante fé e esperança de que sempre haverá um dia melhor do que aquele que você está vivendo. Beijão. Tchau. Obrigada. Como é que você se sente, querido? Muito bem. Roberto, eu não quero que você durma longe de mim esta noite. Foram só 2 noites. Temos uma vida diante de nós ainda. Toda moça sonha com sua primeira noite. Esta noite será a nossa primeira noite. E por que temos que esperar pela noite? Sua mãe saiu, nós estamos sozinhos agora. Azar. Ninguém poderá se escandalizar, não é mesmo? Angélica, tudo já passou? Você não duvida mais de mim? Não. Não duvido. Completamente. Completamente. Eu te quero, eu te amo muito. Há muitas maneiras de se querer, Roberto. A nossa será a melhor. Pôs o anúncio no jornal? Pois. Sai amanhã. Então eu vou ter que esperar. Eu não consigo trabalhar sem uma secretária. Aproveita para descansar. Mas eu preciso entregar o livro para o editor na semana que vem. Um dia a mais, um dia a menos. E aquele rapaz, o Lau? Ele podia ajudar você a escrever. Não. Eu não consigo pensar, eu não consigo me movimentar com o homem por perto. A literatura, para mim, é como se eu me despisse, entende? Não. Não faz mal. Quando eu escrevo é como se eu fizesse um striptease. Um striptease sem plateia. A senhora vai à festa do Tabaqueiro Matos Madeira? Com o amigo de seu Denê? Não sei. Eu não gosto muito de festas e reuniões. E depois eu nem conheço essa pessoa. Se eu fosse a senhora, eu ia. O seu Denê parece muito entusiasmado com essa festa. Eu não me sinto bem nesses lugares. E por que a senhora não pede ao Lau para acompanhá-la? Você podia ter subido. É que eu estou com um pouco de pressa. E depois eu... não... O que aconteceu, Adelaide? Nada. Ou antes. Desculpe, senhora. Para evitar que alguma coisa aconteça. Os 50 contos de réis que a senhora mandou entregar a meu pai para que Torquato voltasse. A senhora sabe do que eu estou falando. Receba-os de volta, senhora. Por favor. Por que me trata por senhora? Senhora, por favor. Nosso presente de casamento. Fernando e eu seremos os padrinhos, não é? O fato de serem nossos padrinhos, já consideramos Torquato e eu um grande presente. A nossa felicidade deve ser conquistada por amor. Apenas por amor. Como a felicidade da senhora e a do senhor Fernando. Ela não pode ser comprada. Pegue, senhora. Esse dinheiro é seu. Acontece que eu fui despedida pela dona Gil.
Eu tô sabendo. Pois é, mas, ó, o Eduardo é testemunha de que eu nunca fiz nada de errado aqui, não, hein? Olha, pelo contrário, sempre fui uma excelente profissional. Acontece que eu fui despedida pela dona Gil exatamente por causa disso que você mesma falou. Por causa dessa minha ligação com o Edmundo. E o que o Eduardo tem a ver com isso? Bom, acontece que eu vim falar com ele logo depois da morte do senhor Leari e da dona Gil, porque quando eu fiquei sabendo que ele tinha reassumido a direção do jornal, eu vim aqui, eu queria meu emprego de volta, lógico. E ele? Ó, ele não deu a mínima. Parece que ele não ficou nem um pouco entusiasmado com a ideia, não. É por isso que eu tô aqui, para falar diretamente com você. Você quer voltar ao seu trabalho aqui? Quero. Mas só que eu não queria voltar para as páginas de política, não. Na década de 30 foi organizado o primeiro desfile de escola de samba na base da competição. Eu pergunto, em que ano e quem organizou o desfile? Foi em 1932. E quem organizou foi o jornal Mundo Esportivo. Certo. E quem fazia parte do júri? Poxa, vocês estão me apertando já, né? São 80 mil cruzeiros. Ah, mas eu sei, viu? Peraí. Eram 7 pessoas. Eugênia e Álvaro Moreira. José Lira. J. Reis. Orestes Barbosa, o grande Orestes Barbosa. Fernando Costa e Raimundo Magalhães Júnior. Está certo, está certíssimo. Amanda, nós queremos saber a classificação desse primeiro desfile, do 4º para o 1º lugar. Do 4º para o 1º? Se o contrário? Peraí. 4º lugar foi Unidos da Tijuca. Certo. Certo? 3º, Pro Ano Sai Melhor. É o nome da escola. Pro Ano Sai Melhor. 2º, peraí, acho que empatou, não empatou? Exato. Empatou, então eram 2 escolas. Era a Linha do Estácio e Vai Como Pode. Está certo, está certíssimo. Agora, em primeiro lugar, nesse desfile de 1932, o primeiro a ser organizado no Rio de Janeiro. Primeiro lugar? Primeiro lugar. Estação Primeira de Mangueira, lógico. Está certo, está certíssimo. Não sei como é que você teve coragem de vir aqui depois de tudo que você fez. Não mistura as coisas, Suzana. Estou apenas cumprindo meu dever. Isso não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver. Há quanto tempo a gente se conhece? Sei lá. Desde que tu viesses pra cá, 2, 3 anos. E nós nunca saímos desse chove não molha, não é? As pessoas vivem me perguntando, vocês estão namorando? E eu fico fazendo cara de idiota, porque eu não sei o que responder, não sei mesmo, não sei. E é esse o problema com você. A gente nunca sabe em que terreno está pisando. Você é contra a atitude da dona Marta. No entanto, você não teve coragem de tomar uma posição contra. E tu achas que eu podia jogar meu emprego fora? A senhora dona Marta tem muita influência política. Podia me mandar para onde Judas perdeu as botas? Com certeza não seria muito pior do que aqui. Pelo menos você podia manter a sua dignidade. Pois é. Mas também te perdia. Eu acho que isso já aconteceu. Não é? Também por que você foi casar com aquele João Ninguém? Quando estava na televisão, estava assim de cara dando em cima de você. E cara de dinheiro. Você lembra? E ela até fazia pouco da gente. Quem podia dizer, né? Você ia ficar numa situação dessa aí. Eu me apaixonei pelo Antônio. Eu casei por amor, não por dinheiro. E olha só no que deu essa história. Agora tá aí, feito uma mendiga. Peraí, a festa é matraca. Mas é verdade, ué. É verdade. E o pior é que nós não podemos fazer nada por ela. Nesse caso, eu vou embora.
Eu não quero incomodar você. Não é incômodo, Alice. Eu bem que queria te ajudar, mas é que eu não sei de que jeito. Né? Não se preocupe, eu vou ver se arrumo algum emprego em São Paulo. Mas se você está devendo até aluguel, ainda mais com a tua filha abandonada lá. Você tá vendo só no que dá ter filho? Tá vendo? Esse aí diz me encher porque nós não temos filho. Mas é bem melhor assim, viu? Porque sem dinheiro, com tanta dívida, ainda com um filho, pelo amor de Deus. Ai. Este tribunal condena o réu Adalberto Benedito dos Santos a pena de 15 anos de prisão por homicídio doloso, duplamente qualificado, por crueldade e impossibilidade de defesa da vítima e duplamente atenuado pela minoridade relativa, já que o réu é menor de 21 anos, e influência do tumulto que não provocou, tendo a pena reduzida a 12 anos de reclusão em regime fechado.